Olá, muito boa tarde. Os bispos de Portugal estiveram reunidos em Assembleia Plenária recentemente. Uma reunião marcada pelas circunstâncias sociais e económicas da atualidade, cujas conclusões queremos agora apresentar. É para isso convidado do programa Eclésia, o secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Padre Manuel Morujão. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Ainda antes de passarmos as várias conclusões, os vários pontos do trabalho desta Assembleia Plenária, pedia que nos esclarecesse, Padre Manuel Morujão, sobre as fundações ligadas à Igreja Católica, cujo um processo de avaliação poderá estar em curso. O que é que está em causa de facto? E se houver essa avaliação será bem-vinda, porque os enviados do Governo tomarão conhecimento das relações de proximidade com o mundo dos desfavorecidos. Normalmente estas fundações são de serviço social, para crianças, para idosos, para deficientes, para doentes, e portanto não há nada a esconder, e o Governo, tomando conhecimento da importância destas obras, certamente também saberá ser generoso. Porque não é generoso com as obras, é com aqueles que indistintamente são servidos pela Igreja. Mas há comparticipações por parte do Estado em muitas fundações. Não propriamente benesses para aumentar os cofres, que serão muito parcos, dessas instituições, mas para aqueles que são servidos nessas obras, consoante o número de crianças, de idosos, de deficientes, etc. São sobretudo de índole social as fundações ligadas à Igreja Católica, ou também há as de caráter cultural? Também há as de caráter cultural, menos, mas fundamentalmente são serviço social aos mais desfavorecidos. Acredito que então um trabalho muito próximo, algo parecido, que é desenvolvido por instituições de solidariedade social. Exatamente. Há as da Igreja, há as da sociedade civil, e todas são importantes no serviço urgente que hoje é preciso prestar. Fixemos-nos então nos trabalhos da Conferência Episcopal Portuguesa, dos vários assuntos que aí foram tratados, debatidos entre todos os bispos de Portugal. Que síntese é possível fazer-se, Padre Manuel Morujão? Um ponto importante é quando os nossos bispos se exprimem com liberdade profética em apoio aos mais desfavorecidos. Não estão a representar nenhum grupo de pressão, nenhuma facção político-partidária, mas estão, sim, a representar Jesus, que viveu com uma abertura grande para os pobres, desprotegidos, doentes, e a Igreja cumpre, assim, a sua missão. Na geografia do continente dos pobres que se situa a Igreja, para servir aqueles que têm a urgência de ser servidos. Mas tem também uma componente organizacional e estrutural que é debatido, que é analisado na própria Assembleia Plenária. Sem dúvida. Tudo isto não pode ser com a pura espontaneidade, embora haja um mundo grande de voluntários, normalmente ligado a obras sociais. Aliás, os nossos bispos mostram um agradecimento particular. Acho que é uma nota que não é costume sublinhar, porque muitas vezes fica-se a apontar o dedo para aquilo que está mal, mas aqui agradece-se o serviço que têm feito, concretamente as famílias, para enquadrar familiares que estão em situação complicada, recolhendo muitas vezes os filhos que já estavam fora e que vêm para ter refeições, às vezes até perdem a casa. Portanto, acho que é um aplauso magnífico feito a pessoas com uma generosidade que ultrapassam até o que se podia imaginar. E depois os que trabalham nas obras de serviço social, que são incontáveis, tanto da sociedade civil como da Igreja, e que sem eles o país falia, digamos assim, porque há estas franjas do mundo da pobreza que têm crescido e de uma maneira avassaladora, e que sem este apoio asfixiavam. Bem, certamente que o Governo tem que cumprir a sua missão, mas estas obras sociais de apoio são fundamentais.
No comunicado final, vê-se que há um pronunciamento claro e direto do episcopado português acerca da situação atual e as consequências da atual crise. Um dos pontos que falam aqui é para uma necessária explicação clara e prévia. Está a falhar, na opinião dos bispos, essa explicação aos portugueses? Eu acho que tem que melhorar. E precisamente para que o Governo possa ter o feedback, o eco, a resposta que deseja. Porque senão as pessoas não se dinamizam a seguir num determinado caminho. E como o caminho é da austeridade, não é nada apetecível. Então eu devo saber o sacrifício que faço, porque o faço, e o horizonte que me espera à frente. E que não me pareça que há, digamos, uma crise que nunca acabará e que continuaremos cada vez pior. Enfim, isto é aquilo que se pode às vezes ler. E que importa, para bem de todos, de quem nos governa, de nós que somos governados, saber explicar. Eu sei que a situação, e os senhores bispos com certeza ainda mais, sabem que a situação é muito complexa. Mas nem por isso, ou por isso mesmo, mais importante é dar razões dos sacrifícios que se pedem. Por aquilo que foi informado e que cada bispo informou na Assembleia Plenária, há alguma região do país onde a situação seja particularmente mais grave? Penso eu que onde há indústria que faliu, que fechou. Essas regiões, que muitas vezes estão ao lado das grandes cidades, aí se sente mais a pobreza. Mas, enfim, é algo que já não tem lugar certo. E temos toda a família dos novos pobres, pessoas que estavam relativamente bem, da classe média, e que agora se vêem a ter que ir às cantinas, aos refeitórios sociais, a pedir à Caritas ou à Conferência de São Vicente de Paulo, enfim, ao Banco Alimentar, que são instituições magníficas que nós deveríamos tratar com o máximo carinho, porque estão a colmatar deficiências na assistência e que estão a dar o pão de cada dia e a dar a dignidade às pessoas. Neste comunicado, e ainda acerca desta situação atual, o Episcopado afirma ou desafia a que se superem protagonismos e querelas sociais e políticas para que se ultrapasse, de facto, este clima e sensação de impasse que a crise atual parece ter. Há a percepção de que são essas querelas a alimentar o debate político e que estão pelo meio de todo o processo do Governo de Portugal? É quase impossível não ver isso. E o diálogo é o contrário do monólogo. Portanto, nós às vezes assistimos, parece que é uma sucessão de monólogos, de quem fala para si próprio, para se ouvir a si mesmo, não para ouvir os colegas que estão ao lado, as outras instituições e valências sociais e políticas. E eu acho que isso é fundamental. A procura do bem comum, os protagonismos exagerados só estorvam. E quando aqui o que importa é servir aqueles que estão mais desfavorecidos. Não é que a minha causa, a minha bandeira, a minha facção ou clube ou partido fique bem na fotografia. Quando os outros estão mal, todos ficamos mal na fotografia. E, portanto, é ver que se está desfarrapado, eu também ficarei mal na fotografia, embora esteja todo engravatado. Mas entre quem tem o dever e a missão de governar, o que é que será necessário então fazer? Pactos entre partidos em torno de causas comuns? Qual é a proposta? A proposta é tudo aquilo que favorece o diálogo. E por isso sermos verdadeiros parceiros, por mais autoridade e poder que tenhamos. Estarmos ao mesmo nível, como nós estamos aqui. Não um de nós a falar lá de cima e o outro pobrezinho cá embaixo. É este saber ouvir, que é isso o diálogo, em primeiro lugar. Um autor diz que Deus fez-nos muito bem feitos, por isso nos deu 2 ouvidos e uma só boca.
devemos ouvir o dobro daquilo que falamos. E por falar em ouvir, na conferência de imprensa final, Dom Manuel Clemente, vice-presidente da Conferência Episcopal, disse que a Troika deveria ouvir as instituições da Igreja Católica para se aperceber do país real, não é? onde as medidas são aplicadas. Mais algum passo foi dado em relação a essa proposta? Não sei responder diretamente, mas a sugestão de Dom Manuel Clemente vai na linha de que não podemos ficar na sabedoria das secretárias e dos gabinetes. No terreno é que está a vida real. E conhecer os rostos de quem sofre é uma lição magnífica, muito mais do que as dos livros ou computadores. E dos dossiês de que se estudam nas reuniões. E é nessa linha, quem tem obras que estão com os necessitados, então terem o contacto. Por isso falou em ter também contactos com a Igreja, concretamente das instituições que a Igreja tem no terreno. Eu acho que aí está a resposta da Igreja à crise atual. É sobretudo no terreno, na proximidade com as pessoas. Mas, se bem estou informado, por exemplo, a Caritas já foi ouvida pela Troika, pelo menos numa fase inicial de todo este processo de ajustamento. Propõe a Conferência Episcopal que continue a ser ouvida a Caritas e outras instituições? É exatamente a continuação desse diálogo para que as soluções não sejam meras soluções técnicas, mas sejam soluções de rosto vivo, tendo em conta quem é o meu interlocutor. E o interlocutor final é o povo. E quais os que devem ser privilegiados? Os que estão pior, a passar necessidade. Eu acho que esta abertura de coração é fundamental. Em nome do Evangelho e, mesmo sem Evangelho, em nome da humanidade. Ninguém pode estar neste mundo sem se sentir irmão daqueles que vivem a seu lado. Porque senão é um mundo surdo, cego, e não vamos a lado nenhum. Um tema que, como aliás revela o comunicado final, marcou os trabalhos da Conferência Episcopal. Outros também estiveram presentes. Um deles, por exemplo, aquilo que acontece no Ano da Fé, proposto pelo Papa Bento XVI para toda a Igreja. Em Portugal, que informações foram dadas pelos bispos das várias dioceses acerca das iniciativas que o assinalam? Múltiplas iniciativas, concretamente no campo da formação. Cursos, encontros, palestras, estudo do Catecismo da Igreja Católica, que está a cumprir 20 anos da sua publicação, dos documentos do Concílio Vaticano II, estamos a celebrar os 50 anos da sua abertura. Enfim, tudo o que se possa fazer nesse campo. Também no campo socio-caritativo. As obras da Igreja de serviço social são alimentadas por uma vida de fé. E como estamos no ano da fé, e todos os anos o devem ser, mas este particularmente, então ver que o carburante que faz a Igreja trabalhar ao serviço dos mais desprotegidos é precisamente a fé em Jesus Cristo, que se mostrou tão próximo daqueles que sofriam. Uma das iniciativas que eu, por exemplo, ouvi foi numa diocese que tinha o propósito de, e concretamente até o bispo, poder visitar pessoas sozinhas, pessoas doentes. Eu acho que as grandes obras estão nestes detalhes, nestes pormenores de delicadeza. E o mundo é assim que se torna mais humano. Depois peregrinações, celebrações eucarísticas, sacramento da reconciliação, etc. Enfim, que depende de diocese para diocese, mas há múltiplas iniciativas nesta linha. Nesta Assembleia Plenária foi também evocado o nascimento de Maria do Divino Coração. Em que circunstância é que se faz? E quem é? Esta é uma irmã, não é? Creio. É uma irmã que no próximo ano faz 150 anos do seu nascimento. Era uma alemã de uma família rica e nobre, que nasceu no castelo de Darfeld, perto de Münster.
que aos 25 anos se fez religiosa irmã do Bom Pastor, uma congregação que está hoje entre nós e que faz um serviço social, particularmente para a promoção da mulher, maravilhoso. Veio muito cedo para Portugal, concretamente para o Porto, aí trabalhou também numa obra de promoção da mulher, e foi uma pessoa particularmente devota do coração de Jesus, ou seja, a sua vida esteve profundamente centrada em Jesus Cristo, e também em nome desse Senhor que ela viveu a servir pessoas que tantas vezes são postas à margem da sociedade e com qualificativos desumanos. Pois bem, ela depois pediu ao Papa Leão XIII, nós conhecemos mais o Papa Leão XIII pela sua encíclica social, foi como que o grande promotor da doutrina social da Igreja, mas ele qualificou aquilo que lhe pediu a irmã Maria Divino Coração, que era a consagração do mundo ao coração de Jesus, como um ato mais solene, mais importante do seu pontificado. Ela foi também importante na fundação do Colégio Português de Roma, que continua hoje a existir, depois de 113 anos de atividade, onde se têm formado sucessivas gerações de padres. E eu diria que aí uns 90 e tal % dos bispos do século passado, do século XX e deste século, foram lá formados, o que mostra o serviço deste colégio e que foi sua inspiração, foi fundamental a sua solicitude e dinâmica para a criação deste colégio. Por tudo isso, por todo esse percurso de vida, pede-se neste documento a graça da canonização. Da canonização, porque ela já foi beatificada em 1975. Em que fase está esse processo? Pois está andando, está em curso. E esperemos que possa concluir-se com a sua canonização. Certamente que isto não aumenta a santidade dela, mas reconhece, torna, exatamente, reconhece e, digamos, é uma luz que fica mais visível para iluminar como estímulo a nós vivermos com uma virtude heroica, que não é fazer coisas extraordinárias, mas darmos o nosso melhor ao serviço de Deus e dos que mais precisam, como ela fez. Fixemos-nos agora num outro documento publicado nesta Assembleia Plenária sobre o Corpo Nacional de Escutas. E tanto este documento como todos os outros que já aqui falamos estão disponíveis na internet, na página da Conferência Episcopal ou na página da Agência Eclésia. Este sobre o escutismo em Portugal, caminho de esperança. Porquê esta afirmação de esperança em torno do escutismo? Tantas vezes se diz, como estão os jovens de hoje, já não são como no nosso tempo, não têm valores, etc. Pois o escutismo tem sido, nestes 90 anos da sua fundação em Portugal, precisamente pelo arcebispo de Braga, Dom Manuel Vieira de Matos, tem sido uma escola maravilhosa para as crianças e jovens, de valores, de serviço, de um ideal de vida. É bom considerar os números, que são mais de 70 mil. É o maior movimento juvenil em Portugal. Portanto, isto é muito significativo. O amor à natureza, hoje falamos de ecologia, é um movimento que há 90 anos fomenta a ecologia. É um movimento que vive para servir, segundo o seu lema, sempre alerta para servir. E todos os que passamos por lá temos a experiência, digamos, de fraternidade, de crescimento, de descoberta, de que vale a pena viver, de vale a pena servir. E, enfim, o fundo espiritual também é muito importante. Por isso é que este é o escutismo católico português, que agora celebra 90 anos. Particularmente estão de parabéns os seus dirigentes, os chefes, os que têm sido seus assistentes espirituais, enfim, e toda esta juventude que vê que vale a pena viver para servir. Quem não serve,
quem não vive para servir, não serve para viver. É afirmado aqui, entre vários desafios que são colocados ao CNE, Corpo Nacional de Escutas, o desafio da identidade cristã católica, no caso do Corpo Nacional de Escutas? Exatamente. Eu acho que porque enfim, nem todos os escuteiros são católicos, não é? Exatamente, mas também é um movimento de inclusão e não se pergunta às pessoas se são católicas, cristãs ou não. Se estão disponíveis para aderir a um conjunto de valores e que respeitem uma educação cristã. No caso do documento, desafia ao enraizamento na fé da Igreja e a participar na sua missão. Exatamente. Aliás, nós vemos isso. Todas estas grandes concentrações normalmente costumam estar visíveis os escuteiros para serviços de ordem, de enquadramento, enfim, estão sempre mesmo alerta para servir. O Baden-Powell dizia que deveríamos deixar o mundo um pouco melhor. Eu acho que é um propósito com que deveríamos acordar melhor todos os dias. Para quem é escuteiro e quem não é escuteiro, não é? Bom, pelo menos este espírito acho que todos deveríamos cultivar, mas explicitamente o escuteiro, a boa ação de cada dia, podem ser múltiplas, até devem ser, mas eu ter a intenção que eu hoje é de fazer algo que seja mesmo bom e um bem gratuito. Padre Manuel Marujão, uma última referência a uma apresentação que aconteceu nesta Assembleia Plenária sobre o inquérito, as atitudes e representações da sociedade portuguesa face à Igreja. Faltava conhecer os dados de Açores e Madeira foram agora conhecidos, revelam um aumento da média dos que se afirmam católicos para 80%. Que importância tem este inquérito no seu conjunto? Dá a imagem do que é Portugal a nível da sua adesão à Igreja. Sendo as ilhas regiões onde existe maior prática do exatamente. Tanto da prática como daqueles que se afirmam, independentemente da prática concreta da sua vida cristã. Por isso, ultrapassa os 80%. Ainda ontem ouvíamos o resultado dos censos confirma esta sondagem sociológica, o que lhe dá também mais valor. Evidentemente que os números são o que são, o importante é como se vive a adesão. E é certamente aquilo que nós pedimos a qualquer que está num clube, que está num partido, que está num grupo. É o que pedimos também às pessoas que se dizem católicas, pois que adiram de alma e coração e que ponham em prática a sua fé. Padre Manuel Marujão, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Desejo-lhe uma muito boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Muito boa noite.